Essa é a atividade que eu deixei na turma 901, no dia 20/4, né? E aí a gente ainda tá trabalhando com semelhança, e como toda a área da matemática, a semelhança também possui uma fórmula para a área, né? E eu venho aqui na número 1 e digo qual é a razão da semelhança entre dois polígonos cujas áreas medem 25 centímetros quadrados e 36 centímetros quadrados, respectivamente. Para mim achar a razão da semelhança, tá? A razão da semelhança de área é essa formulazinha que eu vou trabalhar. L ao quadrado é igual a A1 sobre A2. Então, substituindo pelos valores numéricos. A1 vai ser sempre o meu primeiro valor aqui, tá? E A2 o meu segundo valor. Então, A1 vai ser sempre o valor menor também. Aí eu venho que L ao quadrado é igual a 25 sobre 36 avos. L ao quadrado. Quando eu passo, se desse lado aqui eu tenho uma potência, eu vou tirar daqui esse númerozinho, esse quadradinho, esse 2, e levar para o outro lado, tá, do meu problema. Quando eu levo para o outro lado, a minha potência vira uma radiciação. Então, eu tenho a raiz quadrada de 36 sobre a raiz quadrada de 25 sobre a raiz quadrada de 36. Então, L é igual a 5 sextos, tá? L, que é a minha razão de semelhança, é igual a 5 sextos. E eu paro aqui, né? Porque eu não tenho mais o que fazer com essa fração. Na questão 2, dados dois polígonos semelhantes, determine a área do menor, sabendo que a área do maior é igual a 64. Lembrando que o maior é sempre o A2, tá? O maior é sempre o A2 e o menor sempre o A1. E que a razão da semelhança entre eles é de 0,5. Aqui ele já está te dando a razão da semelhança, então ele está te dando L ao quadrado, ó. O que ele não te deu aqui em cima e você teve que descobrir, você já tem aqui embaixo, que é o valor de L. Então, eu tenho aqui L ao quadrado igual a A1 A1 sobre A2. E aí eu tenho L é igual a 0,5, que é a minha razão. Então, 0,5 elevado ao quadrado igual a sobre 64, que é o meu maior valor, e fica embaixo. Então, eu vou fazer o cálculo, né? 0,5 vezes 0,5 dá 0,25. E agora eu vou passar esse 64 que eu tenho aqui embaixo para o outro lado da minha igualdade. E vai ficar 0,64, 0,25 vezes 64 igual a A. A é igual a 16 centímetros quadrados, tá? Então, achei o meu menor valor ali, o meu menor valor de área. Na questão 3, observe os triângulos da imagem a seguir e assinale a alternativa correta. E aí eu venho aqui, letra A. Os triângulos são semelhantes, pois possuem o mesmo formato. Essa é a única maneira de descobrir se duas figuras geométricas são semelhantes. Resposta incorreta. Não é possível afirmar que duas figuras geométricas são semelhantes apenas porque têm o mesmo formato, tá? Eu tenho que observar se ela é semelhante, né? O semelhante é a figura duplicada. Então, eu tenho que observar valores também, valor de ângulo, valor de medida, de lado, né? Altura e tudo mais. Letra B. Os triângulos não são semelhantes, pois não existe caso de semelhança para quando se conhece apenas um lado e um ângulo de dois triângulos. Também é incorreta. Na verdade, os triângulos são semelhantes, né? Eles são semelhantes, sim. Letra C. Os triângulos são semelhantes pelo caso ALA, ângulo, lado, ângulo. Incorreta também.
O caso ALA é de congruência e não de semelhança. Os triângulos são congruentes pelo caso ALA. Incorreta. Os triângulos não são congruentes, tá? O caso ALA é de congruência, mas ali ele está dizendo que o triângulo é congruente e não é. Letra E. Os triângulos são semelhantes pelo caso AA, ângulo, ângulo. Ó, aqui eu tenho dentro do meu triângulo uma medida de ângulo. Mesmo que eu tenha aumentado a figura, o meu ângulo continua sendo o mesmo, tá? Então, eu vou me basear também e principalmente pelo AA, ângulo, ângulo. Ó, esse ângulo é o mesmo desse ângulo, mesmo tendo aumentado a figura. Então, a resposta está correta. Na questão número 4, ele dá uma figura e diz que qual é a medida do segmento AB. Então, vamos lá para a medida, né? Primeiro, eu vou fazer os valores que eu tenho, as partes que eu tenho no valor numérico, junto com o BC, que eu não tenho, porque eu tenho nessa figura, né? Mas eu não tenho nessa. Então, eu tenho aqui que BC sobre 10 é igual a 4 sobre 8, tá? A medida de base aqui que foi duplicada na figura semelhante. Múltiplo cruzado, eu vou ter 8BC é igual a 10 vezes 4, 8BC é igual a 40. BC é igual a 40 dividido por 8, BC é igual a 5. Lógica, né, gente? Se fosse uma questão para você marcar, né, qual seria, só você ver que aqui é duplicado, né? Se baseando pela base, você se basearia pela hipotenusa também ali. Pelo cateto e pela hipotenusa, você ia chegar no mesmo lugar. Então, o meu BC da minha primeira figura ali, a menor, é 5. Mas a minha pergunta é, qual é a medida do segmento AB? Para descobrir, eu vou usar o Teorema de Pitágoras, tá? O Teorema de Pitágoras, que é o texto que eu enviei para vocês aí darem uma lidinha sobre o Teorema de Pitágoras. Então, vamos lá. Segundo o Teorema de Pitágoras, eu vou usar a seguinte fórmula. Eu já tenho o BC. Então, eu vou ter aqui, porque o meu BC é a minha hipotenusa. E no meu Teorema de Pitágoras, eu tenho a minha hipotenusa, tá? Igual à soma dos meus catetos. Então, eu venho aqui, ó, 5 elevado ao quadrado é igual a AB, que eu não sei quem é, elevado ao quadrado, mais 4 elevado ao quadrado, porque 4 é um dos meus catetos e eu tenho o valor ali. 25, que dá o resultado de 5 elevado ao quadrado, é igual a AB elevado ao quadrado mais 16, que é o resultado de 4 elevado ao quadrado. E aí eu vou passar esse meu AB ao quadrado para o outro lado da igualdade e trazer esse 25 para cá, tá? Então, quando eu faço isso, eu vou ter menos AB ao quadrado igual a 16 menos 25. E vou ter como resultado menos AB é igual a menos 9, tá? Então, vou ter esses dois caras aqui negativos, os dois caras negativos. Porém, eu não posso ter nos meus catetos e nas minhas hipotenusas de figura um valor negativo. Então, o que eu vou fazer? Multiplicar eles dois por menos 1, tá? Vou multiplicar eles dois por menos 1. Ó, menos 1 está bem aqui. Eu vou multiplicar eles por menos 1. Então, vamos lá. Para poder ele sair do vermelho, né? Sair do negativo e vir positivo. Então, quando eu multiplico menos 1 por menos AB ao quadrado, eu vou ter AB ao quadrado positivo. E multiplico menos 1 por menos 9, também vou ter 9 positivo. Agora sim eu vou resolver, ó. Vou pegar a minha questão aqui, AB, que está elevado ao quadrado, pegar esse ao quadrado e transferir ele para o outro lado. Então, se aqui ele é potência, do outro lado ele é radiciação. Eu vou ter AB igual a raiz de 9, AB é igual a 3. Achei o que o meu problema pede. Quem é AB, né?
Achei o que meu problema pede. Questão número 5. Numa cidade do interior à noite, surgiu um objeto voador não identificado em forma de disco, que estacionou a 50 metros do solo, aproximadamente. Um helicóptero do Exército, situado a aproximadamente 30 metros acima do objeto, iluminou com um holofote conforme, espera aí, que eu passei muito, conforme mostra a figura anterior. Sendo assim, na verdade a figura anterior é a figura que está abaixo, né, gente? Não é anterior, não, é a que está aqui embaixo, essa figurinha aqui. Sendo assim, pode-se afirmar que o raio do disco mede em metro quanto aproximadamente? Olha só, eu quero dizer para vocês que todas as questões que eu estou dando para vocês, elas são questões de Enem, tá? Elas são questões aí que vieram em Enem, em concurso de Pedro II, FATEC. Então, como vocês estão no 9º ano, né, a gente precisa se focar mais nessas questões porque é isso que vocês vão ter caso vocês queiram fazer uma prova dessa. Então, vamos lá. Eu tenho aqui a minha figura, tá, do helicóptero iluminando o tal disco, que está, né, numa altura de 50 metros do chão. Então, o disco está a 50 metros. O helicóptero para o disco, 30 metros, certo? Eu tenho aqui o valor de 16 metros, que é a minha base do meu disco. Então, eu vou ter desse lado aqui, então eu vou ter aqui embaixo x sobre 30, tá? X sobre 30 é igual a 16 sobre 30 mais 50. X eu não sei quem é, né? O valor que eu quero saber, que é o valor de metro, aproximadamente. E aí eu vou fazer aquela multiplicação cruzada que a gente aprendeu em Teorema de Tales, na sala de aula. E eu venho, multiplico cruzado, eu vou ter 30 mais 50 vezes x. Ó, 30 mais 50 vezes x é a mesma coisa que eu multiplicar, né, aquela multiplicação da propriedade distributiva, porque aqui dentro do meu parêntese eu tenho uma soma. Então, é x vezes 30, 30x, x vezes 5, 50, 50x. Então, total 80x igual a 480, que é 30 vezes 16. X é igual a 480 sobre 80 avos. X é igual a 6. X é igual a 6, então achei a minha medida aproximada, tá? O meu metro aproximado do que a pergunta queria saber lá em cima. Questão 6. O soldado Ryan reside no 13º andar de um prédio de 15 andares. Sabe-se a distância entre o piso do andar onde mora Ryan e o piso térreo. É de 39 metros. Uma pessoa com altura de 1,8 metros, quer dizer, 1,80 m, né? Na parada ao lado desse edifício, projeta uma sombra de 30 centímetros. Nesse mesmo instante, a sombra projetada pelo edifício onde mora o soldado Ryan é igual a quanto? Não sei, tenho que fazer a continha. Então, eu vou ter aqui, ó, considerando que cada andar é de mesma altura, temos, cada andar é de mesma altura, temos 12 andares mais o térreo, ou seja, 13 pavimentos, que é o que ele diz ali, né? Com relação ao soldado Ryan. Se são 39 metros e 13 pavimentos, cada pavimento mede 3 metros, né, de altura. Porque eu vou pegar o 39 e dividir por 13 e vou achar 3. Somando-se as alturas dos andares 13, 14 e 15, temos que o edifício mede 48 metros, tá? Porque é o restante que me falta, ó, 39 mais 3 do 13º andar, mais 3 do 14º, mais 3 do 15º. Então, vou ter 48. Aí, transferi esses valores para a minha figura, para me visualizar, né? Quem é quem.
e vou usar o teorema de Tales. 48 sobre x é igual a 1,8 sobre 0,3, tá? E tenho, multiplico cruzado, 1,8x igual a 48 vezes 0,3. X é igual a 14,4 dividido por 1,8. X é igual a 8. Esse é o meu resultado do que ele me pergunta lá no meu problema. Questão número 7, a figura abaixo, meramente ilustrativa e fora de escala, representa um triângulo ABC retângulo em A, dividido em dois triângulos, ACD e ABD, ambos retângulos em D. Então, eu tenho ali dentro a figura e as medidas. Agora, eu vou botar isso, tá? Eu vou pegar isso aqui e vou colocar isso dentro da minha fórmula, do meu teorema de Tales. 4 sobre h, né, da minha hipotenusa, da minha altura, quer dizer, igual a h sobre 9. Então, eu multipliquei cruzado, eu vou ter h ao quadrado igual a 36, que é 4 vezes 9. H, tiro da minha potenciação para o outro lado da igualdade, vai virar radiciação. H igual a 36. H é igual a 6. Achei o valor que eu quero, tá? Achei o valor que o meu problema pede. Então, ele me diz aqui que o que eu quero é igual a 6, tá? Então, é só isso que vocês têm que fazer, 6 centímetros. O que o problema me pede de mim ali. É só isso que vocês tinham que fazer. Leiam o texto, observem, gravem aí, anotem as suas dúvidas, tá? Se cuidem, fiquem em casa, se preservem. Preservando a sua vida, você preserva a vida do seu próximo. Observem que nós precisamos primeiro nos cuidar, né? Que nos cuidando, nós estamos cuidando dos demais também. Espero que em breve isso tudo acabe, que a gente possa estar junto de novo e que tudo fique bem, tá? Para que a gente volte bem, se veja e possa trabalhar de novo junto, porque eu sei que essa situação é difícil e que fica difícil para vocês aprenderem assim dessa forma, né? Visualizarem. E também é difícil para mim não ter aquelas perguntas, professora, mas por quê? Professora, aquilo ali. Mas a gente está seguindo e vai ficar tudo bem, né? Não se cansem de tomar todos os cuidados possíveis, tá? Quero ver vocês em breve e dar um abraço bem forte em todo mundo. Fiquem bem, com saúde e com todo o cuidado possível.